Olá, meus amigos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos vocês, bom dia para quem está assistindo esse vídeo agora ao vivo, nesta manhã de segunda-feira que eu estou aqui a iniciar esse trabalho de informação para você. E para quem está assistindo à noite, boa noite. Quem está de madrugada, quem está à tarde e assim vai. Mas eu quero convidar você para a gente aprender algo importante e aproveitar também, levar um esclarecimento do trabalho que eu faço, da forma com que eu prego a palavra, não é? Muitas vezes alguém diz, mas irmão Wellington, o senhor prega a palavra com agressividade. Não é com agressividade. O Senhor prega a palavra com raiva, não é com raiva. O Senhor parece que está revoltado, não é revolta. E alguém chegou para mim e disse assim, o Senhor prega muito, bate muito, né, contra as igrejas evangélicas, contra a religião, fala muito da religião, fala muito das igrejas. A questão não é falar das igrejas e nem falar das religiões e nem falar dos líderes, seja pastores, padres, papas. A questão não é falar da pessoa particular, de assunto particular. O assunto que eu levo é questão generalizada dos princípios de Deus, tá? Eu trabalho a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, dentro dos princípios de Deus, da verdade espiritual. Então, se tem algum sistema ou alguma pessoa trabalhando essa situação, esse princípio, então vai bater de frente com o que eu prego. Porque o que eu prego é levando a realidade, a verdade, o esclarecimento sobre os princípios de Deus, a verdade de Deus. Se tem alguém pregando alguma coisa que diz que é de Deus, se não condiz com a verdade de Deus, logo é mentira. Vai ser reprovado, vai ser condenado e não vai se agradar, porque o que eu prego aborrece aquilo que prego em nome de Deus, que não é a verdade. Não é que eu sou a verdade. Não, eu nunca digo isso. Eu não sou a verdade de Deus. Eu apenas conheci essa verdade, estou nessa verdade, por onde fui liberto, tenho a esperança da salvação, estou seguro, guardado e protegido nessa verdade, e é essa a verdade que eu prego. Eu apenas prego a verdade. Eu não sou a verdade. Eu estou na verdade e prego a verdade. Verdade essa que é Jesus, o evangelho dele. Então deu para compreender, entender um pouco dentro dessa introdução que eu fiz. Amém? Então vamos lá. Essa pessoa chegou para mim e disse assim, mas irmão Wellington, o senhor bate muito de frente com as religiões, igrejas, vai muito de frente com os líderes, com o sistema religioso. Isso eu faço. Isso eu faço por quê? Porque quem é o propagador da mentira, do engano em relação a Deus? Aonde está a maior mentira em relação a Deus? Aonde tem sido pregada, ensinada e formada na mente do povo a mentira em nome de Deus? Aonde é que está? Dentro das religiões, dentro dos conceitos das instituições religiosas, propagada e formada na mente do povo pelos líderes das religiões. Então, claro que eu vou bater de frente com esse sistema, com os líderes do sistema. Por quê? Porque eu me propus, eu me coloquei a serviço do reino de Deus. E como eu estou a serviço do reino de Deus, eu tenho, é uma obrigação minha, pregar a verdade, pregar o evangelho do reino de Deus. Eu não estou aqui para agradar o sistema, para viver dentro da conveniência
do sistema para estar no satisfatório do sistema. Eu não sou propriedade nem negócio do sistema. Eu não sou dependente de nenhuma igreja religiosa, evangélica, católica ou qualquer instituição religiosa. A minha vida com Deus, ela está fundada ali, alicerçada em Cristo, na palavra, na verdade, que é Cristo. Não é no sistema. Eu não tenho nenhum compromisso com o sistema religioso. O meu compromisso, a minha responsabilidade é no reino de Deus. Até porque, ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo, porque eu fui vocacionado para isso. Para levar o ensino, para ministrar o conhecimento de Deus ao mundo. Eu fui vocacionado para isso. Então, quando eu prego o Evangelho de Cristo, vai aborrecer o mundo. O sistema religioso que é do mundo, os conceitos, os valores, os princípios que o mundo vive como se fosse de Deus, vai aborrecer. Jesus disse, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico com as suas obras, são mais. A pregação de Jesus reprovou todo o conceito de Deus que o mundo vivia, dentro das religiões, dentro do entendimento do homem, naquilo que o homem achava que era de Deus, nos valores, nos princípios. O Evangelho de Jesus Cristo é luz que aborrece as trevas, que o diabo, ele entenebrece, escurece, para o homem não entender. Porque é isso que a palavra revela, que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não tenham o esclarecimento do Evangelho. O Evangelho é a luz de Deus, que ilumina a mente do homem, dando a ele o conhecimento, o entendimento do caminho, do meio, da porta, para ele alcançar a Deus. O Evangelho é o poder de Deus, que salva o homem perdido. Seja ele quem for esse homem, não importa quem é o homem, se é bom, se é ruim, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é ladrão, se é homem de bem, se é religioso, se é profano, se é doutor, advogado, juiz, ladrão, estuprador. O Evangelho é o único meio que dá ao homem o conhecimento para o homem ser salvo, encontrar salvação para todas as pessoas. Todos têm que crer no Evangelho para ser salvo. A verdade de Deus, o poder de Deus, a luz de Deus para o homem ser livre do engano, da mentira do diabo é o Evangelho. Então, por isso que o diabo ele trabalha para impedir as pessoas de crer e de conhecer e de ouvir o Evangelho. E muitos que ouvem não crêem no Evangelho. Aí o diabo criou agora um caminho paralelo. Ele adicionou, ele colocou um meio para as pessoas entenderem que vai chegar a Deus por ali, que o Evangelho não mostra. Qual foi o caminho, irmão Wellington? Qual foi o meio? Qual foi a porta falsa que o diabo colocou? Qual foi o caminho falso que o diabo colocou? Qual foi o meio falso que o diabo colocou para fazer as pessoas pensar que vão encontrar Deus por meio desse caminho, por meio dessa porta, por esse meio, entendendo o povo que chega a Deus? Qual foi esse lugar? Qual foi esse meio, irmão Ed, que o diabo colocou? A religião. A religião é um instrumento, é um meio, é uma porta, é um caminho que o diabo colocou para fazer o povo pensar que vão chegar a Deus por ela. Seja qual for a instituição, grupo, conceito, o conjunto de regra, de doutrina, de obrigação para o povo viver, como se fosse para Deus, é tudo do diabo criado. Porque tudo vai de encontro ao Evangelho. Eu sempre digo às pessoas assim, e estou sempre repetindo isso: não confundam. Não confundam. Não confundam o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar quem crê, com igrejas evangélicas,
com o sistema religioso, igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar o que crê. O evangelho é uma informação que vai levar o homem ao conhecimento da salvação. Se ele crer, vai ser salvo pelo conhecimento. Salvação é por conhecimento e o conhecimento da verdade. As igrejas evangélicas levam o povo a viver uma regra de ordenança, de sacrifício, de penitência, de flagelo, de ritual, de cerimonial, de culto, de obrigações, como se fosse meio de ser salvo, estando dentro de tal igreja, de tal instituição. Isso não é o evangelho. As igrejas evangélicas levam o povo a entender que para encontrar Deus tem que estar dentro de uma igreja. Para ser de Deus, tem que estar dentro dessa igreja. Para poder ter a remissão de pecado, para poder ser salvo, para poder estar na bênção de Deus, tem que estar dentro da igreja, porque ali é o lugar onde eles vão ser de Deus, vão encontrar Deus, vão adorar a Deus. Tem que cumprir os cerimoniais da igreja, as obrigações da igreja. Tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que fazer as tarefas, as obrigações dos trabalhos da igreja como se fosse obra de Deus. Tudo isso é anátema. O evangelho não ensina isso. Por isso que eu digo, não confundam, não confundam, não confundam o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar quem crê, com igrejas evangélicas, onde o povo tem que estar dentro dela, cumprindo, fazendo a obra, vivendo a regra, a norma, vivendo os sacrifícios, rituais, cerimoniais, como se fosse meio para ser salvo, como se fosse um lugar de estar em Deus, como se fosse um lugar central, onde você tem que estar ali exclusivo para receber bênção, para receber vitória, através de campanha, de pacto, de voto, de ritual, de cerimonial, para ser salvo, para ter comunhão com Deus, tem que viver ali, cumprir aquilo, guardar todo o cerimonial. Não confundam, isso não é o evangelho. O evangelho não ensina isso. É por isso que eu digo, eu não sou revoltado com nenhuma igreja, com nenhum pastor, com nenhuma religião, com nenhum líder religioso. Eu apenas prego a verdade, que vai contrariar. Tudo que o povo é ensinado e aprende é formado e informado por meio das instituições religiosas. Se você quer ser guiado e chegar a Deus, pelas informações das religiões e igrejas, você vai se perder de Deus. Porque a informação de Deus não está dentro de igreja nenhuma. Está no evangelho. Não é dentro de igreja evangélica, é no evangelho. A informação de Deus para o homem ter o conhecimento, por onde ele encontrar salvação, do caminho para ele chegar e andar com Deus, da porta para ele ter acesso a Deus, do meio para ele ser salvo. A informação, conhecimento você não vai ter dentro de igreja evangélica, espírita, católica, budista, testemunho de Jeová, mormon, nenhuma religião. É no evangelho. E o evangelho é uma informação que tem que ser pregado pelos cristãos, pecadores que se convertem a Cristo, que são membros que formam a igreja. Não é dentro de uma instituição exclusivamente ali moldado dentro daquela instituição. Então é por isso que eu digo, eu não vou de encontro a pessoas e nem a particularidade de ninguém. Eu prego o evangelho. Eu prego a verdade. Verdade essa que vai sim contrariar tudo que é formado, ensinado, informado, orientado para as pessoas dentro das instituições. E dos sistemas, dos conceitos, dos princípios religiosos. Eu prego a verdade que esclarece. Então, foi isso que Jesus veio dizendo. O que Jesus pregou aborreceu o sistema religioso da sua época. O que Jesus pregou foi de encontro todos os princípios, valores e os conceitos pregados pelos grupos religiosos da época. Todos os grupos se aborreceram com Jesus. Porque a pregação do evangelho que Jesus trouxe, as boas novas de Deus, para o mundo conhecer,
Por onde poderiam encontrar a salvação, recebendo a graça, o amor e o favor de Deus, que está essa informação no Evangelho? Aborreceu o sistema religioso no tempo de Jesus e aborrece o sistema religioso agora também, em todos os tempos. A verdade, ela é desde o princípio e será para sempre. Nunca será mudada. Tudo que Jesus veio pregando foi de encontro todo o sistema religioso. A pregação do Evangelho de Jesus desconstruiu toda a construção de ideologia, de princípios, de valores, de doutrinas que era vivida pelo povo e era pregada pelos líderes das religiões da época de Jesus. Por isso que eu digo que os maiores perseguidores de Jesus Cristo, a maior oposição que Jesus sofreu, não foi dos ladrões, não foi das prostitutas, não foi dos malfeitores, dos roubadores, dos mau caráter, foi dos religiosos. A maior perseguição e a maior oposição a Jesus foi feita pelos religiosos, os de coração mais duros, e os que rejeitaram mais o Evangelho a Cristo foram os religiosos. Por isso que eu digo, o maior grupo de pessoas no mundo que vão se perder não é só os que bebem, não são os que roubam, não são os que estupram. O maior grupo de pessoas que vão se perder são os religiosos, que estão dentro das religiões. O maior número de pessoas, de milhões e milhares de pessoas, que estão indo para o inferno, são os que estão dentro das religiões, achando que são de Deus, que são santos, que são cheios de Deus, que estão em Deus, e os outros não. São esses que estão indo para o inferno. O maior número são de religiosos. Porque a religião é um caminho, é uma das portas que o diabo colocou para levar milhões e milhares de almas para o inferno. Porque não é dentro de uma religião que você vai estar em Deus. Não é por dentro da religião, sendo guiado, praticando, vivendo sua regra de fé, dentro das doutrinas, dos ensinos, da direção de nenhuma religião, que você vai viver para Deus. A religião tira você de Deus, priva você da graça, escraviza você, impedindo você de conhecer a verdade, por onde você vai ser liberto. As religiões é pedra de tropeço, que leva você a cair da graça e desviar do caminho que leva você ao céu. E o pior de tudo, o diabo manipula, cauteriza, cega o entendimento do homem, para que ele pense que pela religião ele está indo a Deus. E com isso, ele despreza o caminho para Deus. Eu prego a verdade, irmão. Se alguém acha que eu não estou pregando a verdade do Evangelho, me questione, me convença com um argumento plausível da palavra. Use o Evangelho e me mostre aonde é que o Evangelho ensina a alguém a viver isso que o povo vive dentro das religiões, não importa se é evangélica. Eu não estou aqui para defender religião nenhuma. Eu defendo o Evangelho. A causa e os princípios, os valores que eu defendo é do Evangelho. Não é de igreja nenhuma. Não é de religião nenhuma. Eu não sou nenhum prosélito, nenhum discípulo, nenhum membro de religião nenhuma. Eu sou um prosélito, um discípulo, um membro de Cristo, do corpo de Cristo, igreja. Eu sou discípulo de Cristo. Eu prego e defendo a causa, os princípios, os valores do Evangelho de Cristo, não é de igreja, nem de religião nenhuma. Então, me mostrem aí, vocês, que é defensores das religiões, são discípulos das religiões. Me mostrem aí vocês. Aonde é que o Evangelho ensina alguém a buscar a proteção de Deus em anjo, em santo, em objeto, crucifixo, água benta, rosa ungida, sal grosso? Me mostrem aí vocês, religiosos, aonde é que o Evangelho ensina alguém a buscar receber alguma graça de Deus dentro de algum ritual de culto, de cerimonial, culto da vitória, campanha da marcha, pacto, voto? Me mostrem aí vocês, religiosos das religiões evangélica, católica, espírita, testemunho de Jeová, aonde é que o Evangelho ensina que você tem que ser de Deus
dentro de alguma instituição, igreja, ou qualquer outro meio que digam aí, aonde é que o Evangelho ensina que você tem que procurar a religião verdadeira, que você tem que estar na igreja verdadeira, que você tem que estar cumprindo toda a obrigação dentro de uma instituição, submisso à regra, à norma, dentro da hierarquia da religião, no domínio do homem, dentro da autoridade eclesiástica? Aonde é que Jesus mandou os seus discípulos ir para algum lugar para ser de Deus, para fazer obra de Deus, dentro de templo, dentro de igreja? Aonde é que Jesus ensinou alguém? Porque o Evangelho é o que Jesus ensinou. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus trouxe e revelou e ensinou para a humanidade encontrar salvação. Agora eu pergunto a você, aonde foi que Jesus ensinou que você tem que guardar o sábado para ser salvo? Porque senão não é salvo. A Adventista do sétimo dia coloca o fundamento da salvação no sábado. Aonde é que Jesus ensinou que tem que ser batizado nas águas, no ritual de igreja feito pelo homem, para poder nascer de novo, recebendo a remissão do pecado e fazer parte da igreja de Deus? Aonde é que Jesus ensinou isso, como é ensinado hoje dentro de muitas igrejas evangélicas e feito esse ritual pelos pastores? Aonde foi que Jesus ensinou a dar o dízimo? Se não der, está roubando a Deus. Como muitos pastores pregam isso. Aonde foi que Jesus ensinou que tem que adorar a Deus? Na igreja, que é o lugar onde Deus vai te ouvir, onde você vai buscar Deus, onde a presença de Deus é presente. Aonde Jesus ensinou isso? Eu pergunto, o que eu estou pregando aqui é mentira? O que eu estou falando aqui não é o que o povo vive dentro das igrejas? Preso dentro de usos e costumes, de regra, de norma, de devoção, de sacrifício religioso, de prática, de ordenança. Se não cumprir, o povo entende que não é de Deus. Escravizado, dependente, dentro de uma vida religiosa, naquele ambiente. Se não tiver ali para cumprir as obrigações, não é de Deus. É isso ou não é que o povo vive? Dentro das religiões. Eu estou falando mentira aqui, irmãos? Você que é evangélico, o que você pratica? Você é membro de uma igreja evangélica. Você é praticante dos trabalhos da religião, das obrigações, dos cerimoniais que você vive e pratica nas igrejas evangélicas. Se você não estiver vivendo isso, você não é de Deus. Se você não estiver dentro dessa igreja evangélica, você está desviado, você não é de Deus. É assim ou não é que você entende que você foi formado, que você foi ensinado? É assim ou não é? Religioso evangélico. Você que é religioso católico, espírita, você acredita que a igreja verdadeira de Deus é a católica? Que o padre é o homem que faz a ponta entre você e Deus, chamado de pontífice. Que os santos e os anjos são intermédio de Deus para você. Do jeito também que o povo aprende dentro das igrejas evangélicas. Que o ponto de acesso para uma vida com Deus é através dos rituais, é através da igreja, é através dos líderes que eles têm lá como sacerdote, como homens de Deus, ungido, onde eles vão buscar de Deus através dos homens. É ou não é assim? É. Do jeito que nas igrejas católicas, os adeptos, os seguidores do catolicismo romano, veneram, idolatram os seus líderes, papas e padres, dentro das igrejas evangélicas é a mesma coisa. Os discípulos das igrejas evangélicas veneram, idolatram, adoram e morrem de amor pelos seus líderes, pastores, presidentes. A idolatria está em todo canto. Então, eu prego a verdade que contraria tudo isso, irmão. O que eu prego vai de encontro com o que ensina os pastores dentro das igrejas evangélicas. O que eu prego vai reprovar o que ensina os líderes dentro das igrejas católicas. O que eu prego reprova o que ensina os anciões dentro das organizações do Testemunho de Jeová. O que eu prego vai de encontro com o que ensina os sacerdotes, ó. Ainda estão vivendo na dispensação sacerdotal lá nos Mormons. Porque lá no conceito da doutrina de Mormon, existe um sacerdote da linhagem de Arão ainda, ó. Aquele que traz toda a revelação para o povo. Eles lá vivem essa ideia. Um sacerdote, que eles têm o sacerdócio. Lá dentro do Adventista do sétimo dia, eles guardam o sábado. Porque eles acreditam em toda a doutrina formulada
pela profetisa dessa instituição, que formulou um bocado de heresia, com o nome de revelação de Deus, onde eles dizem que a revelação dessa profetisa é de igual às Escrituras. Eles vivem lá presos nos ensinamentos do diabo dado por Ellen Goldwhite. Uma mulher que diz que Deus usou ela para revelar coisa. O diabo usando essa mulher. Mas dentro do Adventista no sétimo dia, se você não crer nos escritos de Ellen Goldwhite, você não pode chegar a Deus. Tem que passar pelos escritos dela. É isso que eles pregam lá dentro. Não venham com mentira, não. Nós cremos em Jesus, nós seguimos a minha mentira. Porque se vocês, dentro da Adventista do sétimo dia, seguissem o Evangelho, crescem no Evangelho, não estava preso no sacrifício de guardar o sábado, não estava venerando um dia da semana, não estava idolatrando um dia da semana, não estava vivendo com a sua fé, com o seu entendimento de vida com Deus, porque guarda o sábado e diz que guardam a lei. Vocês não guardam a lei coisa nenhuma, rapaz. Vocês dizem que guardam a lei, observam a lei. Se vocês quiserem viver dentro desse entendimento, já estão condenados. Porque se fosse para guardar o sábado para ser salvo, Jesus não precisava ter vindo. Se fosse para guardar a lei para ser salvo, Jesus não precisava ter vindo. Se fosse para estar dentro de alguma igreja vivendo sacrifício religioso, devoção e cumprindo regras e normas, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio ao mundo por isso. Porque o homem estava perdido, sem nenhum meio, sem nenhum caminho, sem nenhuma porta. E ele veio como único meio, único caminho e única porta, porque ele também é a verdade de Deus. Se você não crê nisso, irmão, não adianta dizer eu creio em Jesus, mas está dentro de uma regra, de uma norma, de uma vida de fé, nos conceitos formulados pelas igrejas, pela religião. Por isso que eu digo, alguém me ignora porque não para entender o que eu prego. Não são prudentes a ouvir. Estão tudo alienado, escravizado, robotizado, dentro das suas religiões, por aquilo que os homens pregam e formam na mente deles. Eles não são. As pessoas que estão dentro das religiões não têm liberdade de pensar. Não é permitido usar o senso crítico. Eles têm que aceitar tudo que é imposto como princípio de Deus, verdade de Deus, pelos homens, dentro das religiões. E se contrariar, vai ser ameaçado com uma astúcia, com uma estratégia. Não se levante contra o homem de Deus. Obedeça ao seu líder, porque ele é o ungido de Deus. Ele é o que Deus colocou para fazer você chegar a Deus, por ele. Que mentira! Não, o pastor é autoridade espiritual. Que mentira! O pastor é um homem corrupto como qualquer outro. Se ele não tiver na palavra, você tem que corrigi-lo, repreendê-lo. Não é pastor que Jesus mandou seguir, é a ele. Não é em pastor que Jesus mandou colocar a nossa direção e apoiar a nossa vida de fé em Deus. É nele e na palavra. O alicerce da nossa vida não é pastor, nem papa, nem padre, nem igreja nenhuma, evangélica nem católica. É Jesus, a palavra dele. A quem nós temos que seguir, não é a líder religioso, é a Jesus, irmão. É por isso que eu digo, se você for um discípulo do sistema católico romano, você não pode ser cristão. Porque você não pode seguir a Cristo e seguir o sistema católico romano. Ou você é fiel à doutrina da Igreja Católica Romana, ou você é fiel a Cristo pela doutrina de Cristo. Os testemunhos de Jeová nunca vão ser fiel a Cristo, porque eles não guardam a doutrina de Cristo. Ao contrário, eles combatem, eles desprezam, eles rejeitam a doutrina de Cristo para defender os valores e as causas da doutrina de sua instituição. Da mesma forma, os mormons, da mesma forma, os espíritas, da mesma forma, os budistas, da mesma forma, os evangélicos. Eles não podem servir a Cristo e a instituição religiosa deles. Ou eles são fiéis a Cristo, pela doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, ou eles são fiéis às suas igrejas, pela doutrina de suas igrejas, dada pelos seus pastores. E aí? Aonde você vai estar? Não, eu sigo a Cristo na minha igreja, você não pode. Jesus não disse a ninguém, sigam a mim pela igreja. Você tem que ser guiado por Cristo pela palavra dele.
não é por igreja, não é por doutrina de igreja. Eu estava assistindo um vídeo de um grande líder religioso no meio da religião, de uma instituição religiosa evangélica, Assembleia de Deus Ministério Pernambuco, aqui de Recife, e o pastor presidente dessa instituição religiosa evangélica, ele disse que os irmãos tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus. Esse pastor presidente, ele cobrou dos irmãos fidelidade, tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Eles tinham que se desgastar e amar a igreja. Igreja, instituição. Você tem que entender quando é a igreja de Deus, que é pessoas, e quando é a igreja, é instituição, que essa igreja é do homem. A igreja de Deus não é a instituição do homem. A igreja de Deus somos nós, pessoas, que temos que jurar fidelidade. Não é a doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. Nós temos que ser fiel, praticante da palavra, da doutrina de Cristo, não de igreja nenhuma, por meio de nenhum pastor. Então é isso que eu prego, irmão. É essa instrução, é esse esclarecimento que eu levo para as pessoas conhecer a verdade e ser liberta. Quem está no sistema religioso está apartado de Deus. Quem está no sistema religioso está andando num caminho contrário a Deus. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu peço a vocês para refletir nesse momento de esclarecimento que eu estou levando aqui. Não porque você fala muito de pastor, de papa, de padre, de igreja evangélica, igreja católica, de testemunho de Jeová, de mormon, você fala muito das pessoas, não. Eu levo o esclarecimento para as pessoas que estão dentro dessas instituições, formadas no conhecimento errado de Deus, sendo instruído errado, caminhando para um caminho anátema, vivendo uma vida de fé vã. Eu prego a verdade para que essas pessoas elas possam conhecer e ser libertas. Como vão ouvir se não há quem pregue? O povo está preso no sistema. Ninguém tem coragem dentro do sistema de pregar, de contrariar, de protestar contra o engano e a mentira que o sistema está pregando. Porque os pregadores de igreja, de sistema religioso, eles têm que pregar de acordo com o sistema. Aquilo que o sistema determina dentro da regra do sistema. Eles não estão a serviço do reino de Deus. Eles estão compromissados com o sistema e de forma alguma eles vão contrariar o sistema. Por quê? Porque eles querem a conveniência, o satisfatório, a causa de ganho deles no sistema. E eles vão estar pregando submisso no cabresto, no domínio, na autorização, na autoridade do sistema. Eu não. Eu não sou negócio nem propriedade do sistema religioso nenhum. De sistema religioso nenhum. Eu prego com toda a liberdade e autoridade de Deus. A verdade que liberta. O Evangelho de Cristo. Aborreça-se o sistema. Aborreça os pastores presidentes. Aborreçam todos os discípulos do sistema. Que o mundo se levante contra mim e se aborreça. Porém, continuarei pregando a verdade que liberta, levando a luz de Deus, para que aqueles que ouçam, creiam, sejam salvos. Dentro do sistema você nunca vai encontrar o caminho para Deus. Porque o evangelho que o sistema prega é o evangelho anátema. A verdade que o sistema prega é uma mentira em nome de verdade de Deus. O caminho e a direção que o sistema leva esse povo a viver é um caminho anátema, uma direção para o inferno, para sofrer o juízo de Deus. Conheça a verdade e seja liberto, irmão. Analise o que eu prego aqui. Eu deixo para você esse compromisso. Seja prudente, seja uma pessoa sensata. Use o raciocínio. Não se embriague com o amor ao sistema. Não se embriague dentro dos ensinamentos do sistema. Não se deixe levar por esses ventos de doutrina. Pegue tudo que você está sendo formado e ensinado dentro do sistema. Analise tudo que esse teu líder, pastor, papa, padre, ancião, bispo, apóstolo, ensina. E confira com o evangelho. Para ver se tudo que você está sendo instruído confere com o evangelho.
se não tiver na doutrina de Cristo, olha o que diz a palavra de Deus, irmão. É muito sério o que eu levo aqui. Pena que a multidão despreza porque estão com os seus ouvidos fechados para a palavra, coração endurecido para não receber a palavra de Deus, com o entendimento cego pelo diabo, para não ter o conhecimento do Evangelho. Olha o que diz o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E João vai advertir os irmãos dizendo: cuidado, irmãos, não importa quem seja, se alguém vem ter com você, trazendo ensinamento, princípios, valores de Deus, se não for condizente com a doutrina de Cristo, não receba. Esse não é da fé. Esse está pervertido. Esse está corrompido. Esse está fora da direção de Deus. Ele não tem a Deus e não receba. Por quê? Porque se você receber, vai sofrer. O apóstolo Paulo também adverte os irmãos dentro dessa mesma orientação. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer: meus irmãos, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, trazendo para vocês um outro ensinamento, uma outra direção, que não seja esse evangelho que eu prego, é anátema. Não recebam. Paulo vai chegar para os irmãos, na carta aos Romanos, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo vai dizer: notem, observe entre vós aqueles que promovem dissensão e que traz escândalo a doutrina de Cristo. Note esses e se aparte deles. Porque todo aquele que contraria a doutrina de Cristo não está em Deus. E o ensinamento que ele traz é do diabo. E vai levar você a apostatar da fé. Rapaz, é a Bíblia que está nos advertindo. Nós temos que cuidar de nós e da doutrina para estar na salvação de Deus. Muita gente está mais preocupada em cuidar da sua vida de igreja. Cumprir os seus sacrifícios, suas devoções, suas penitências, suas obrigações. Estabelecida numa vida alienada, dependente em igreja, exclusivamente em igreja, como se fosse para Deus, para ter a aprovação de Deus. Não. A Bíblia não ensina isso. Cuida de ti, da doutrina. Viva a sua vida com cautela, com prudência, priorizando a tua comunhão com Deus na palavra. É na doutrina. Você tem que ser cuidado para estar andando na doutrina de Cristo. Porque muitos já foram reprovados da fé, porque desviaram da doutrina de Cristo. E Paulo vai advertir. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 6. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa doutrina aqui é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões. Aí Paulo, para adiantar, no versículo 5, Paulo vai dizer: aparta-te dos tais. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não seja unicamente a de Cristo, aparte-se dele. Essa pessoa está corrompida, apartado da verdade. Está pervertido sua mente. A influência na mente dele, a direção não é de Deus, é do diabo. Por isso que Paulo vai dizer: se aparte dele. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um ensino contrário à doutrina de Cristo vai perverter todo o valor do evangelho. Vai desviar você da direção de Cristo. Cuidado, meu irmão. A tua vida com Deus tem que ser prudente, não é dentro de igreja, vivendo o sacrifício religioso de igreja. Tu tem que ser prudente e priorizar a tua vida com Deus, é cuidando da tua vida na doutrina, é ter o entendimento de Deus para andar por ele e não se desviar, andando dentro de obra, de sacrifício, de vida de devoção a igreja nenhuma. É por Cristo, na doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e que você, religioso, evangélico, católico, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormon, qualquer um, de qualquer uma religião que for, se você ouviu esse ensino,
Não se aborreça comigo. Eu não estou contra você. Eu estou pregando a verdade que vai libertar você da mentira e do engano que você está vivendo dentro dessa religião. Amém?